Bom dia, meus amores. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Agora eu quero saber quem assistiu à aula de matemática. Vou verificar a frequência. Então, na nossa aula de geografia, nós vamos começar a atividade fazendo a correção. Começar a nossa aula fazendo a correção da atividade. Tá certo, meus queridos? Por favor, cada um se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante. Tá certo, meus amores? Então, vamos começar a nossa aula. Também convido você a colocar a data da nossa aula. Isso é muito importante, vai nos ajudar. Isso para efeito de organização, com certeza vai nos ajudar bastante. Tá certo, meus queridos? Vamos lá. Nós temos nesse tema nós temos duas atividades propostas. Qual é o tema, professora? Região Sudeste, certo? Vamos lá para a nossa primeira atividade. Observe a fotografia abaixo e responda as questões no caderno. Então, vamos lá como vamos organizar o nosso caderno, a nossa disciplina de geografia. Por favor, coloca atividade, tá certo? De casa, página tal. Primeira questão, letra A. E aí você já vai respondendo. Por que, professora, tem que ser feito assim? Não é que tem que ser feito assim, mas isso vai te dar uma visão de organização muito grande. Você vai saber qual foi o dia daquela atividade, qual era a página daquela atividade. Você vai estar extremamente organizado. Tá certo, meus queridos? Então, vamos lá. Vamos para a primeira questão, letra A. Qual formação vegetal está sendo retratada na fotografia? Mata Atlântica ou floresta tropical? Mata Atlântica ou floresta tropical? Letra B. Além dessa, que outras formações vegetais são nativas da região sudeste? Além da Mata Atlântica ou floresta tropical, quais são as outras formações vegetais? O cerrado, a caatinga, a vegetação litorânea e os campos, as matas de araucária, todas essas são formações vegetais da região sudeste. Mas se você, porventura, tiver dúvida na escrita desses nomes, por favor, volte lá na legenda onde está mostrando como você deve escrever. Por exemplo, mata de araucária, tá certo? Letra C. Que motivos levaram à devastação da maior parte das formações vegetais do Sudeste? Desculpa. E olha só, quais foram os motivos que levaram à devastação das formações vegetais da região Sudeste? Quais foram? As grandes extensões de vegetações nativas, elas foram significativamente alteradas a partir da expansão dos centros urbanos, ou seja, a construção das cidades e das atividades econômicas na região Sudeste, tá certo? Esses foram os principais motivos que marcaram, que provocaram a devastação das formações vegetais, certo? Letra D, de acordo com o mapa da vegetação nativa e as áreas alteradas da página 314, quais estados da região sudeste ainda contam com a presença de floresta tropical? Quais são esses estados? Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Vou repetir. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós vimos sobre a população e agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E olha só, observa a nossa atividade. Nós acabamos de ter aula de matemática, onde nós estudamos estatística, onde nós vimos o que é uma tabela, quais são os tipos de gráfico, e aí, de repente, nós já estamos de frente de uma tabela. E olha só o casamento entre duas disciplinas, ou a interdisciplinaridade entre duas disciplinas, matemática e geografia. Muito interessante, não? Então, vamos lá. E por termos estudado sobre tabela, agora vai ficar bem mais fácil a resolução, ou seja, responder esse tipo de questão. Utilize as informações da tabela para completar o gráfico. Depois responda as questões no caderno. Olha só, novamente, meus amores, vamos lá. Atividade, página tal, dia tal. Primeira questão, letra A. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos nos organizar bem direitinho, sempre buscando escrever com letra legível, tá certo?
Quais informações estão representadas na tabela e no gráfico? Quais são as informações? As informações representadas na tabela e no gráfico são sobre a produção de cana-de-açúcar das regiões brasileiras. Olha só, aqui nós temos uma tabela. Vamos para o gráfico. E olha aqui o gráfico. Eu quero saber que tipo de gráfico é esse. Vamos voltar lá em estatística, observar esse gráfico e os outros. Qual é o nome dele? Vamos lá, eu quero que vocês respondam lá no nosso grupo. Qual é o nome? Que tipo de gráfico é esse aqui apresentado? Tá certo? Essa nós já vimos que é uma tabela. E letra A já foi respondido, né? A produção de cana-de-açúcar das regiões brasileiras. Letra B. Qual região brasileira é considerada a maior produtora de cana-de-açúcar? E qual é a que menos produz? A maior produtora de cana-de-açúcar é a região Sudeste. E a região que menos produz cana-de-açúcar é a região Norte. Certo? Muito bem. Agora nós vamos estudar a região Sul. Por favor, coloque o dia da nossa aula, tá certo? E vamos para a leitura. E mais uma vez eu quero que vocês possam casar a leitura visual, a percepção visual do conteúdo com a leitura do texto, a leitura interpretativa, tá certo? Vamos lá, com uma área de aproximadamente 577 mil quilômetros quadrados, essa é a menor região do Brasil e é composta por 3 estados. Vejam quais são eles no mapa. E aqui nós vemos aqui, visualizamos aqui a imagem dos 3 estados que compõem a região sul do Brasil. Quais são esses? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos avançar. Qual é o clima ou os climas e a vegetação dessa região? Vamos lá. Na região sul atuam 2 tipos de clima. Por favor, já vamos sublinhar. O tropical típico, que ocorre na porção norte do Paraná, e o subtropical, que atua no restante da região. Então, nós temos aí dois tipos de clima atuando nessa região. As temperaturas mais baixas do país ocorrem nessa região. Em algumas áreas onde atua o clima subtropical, principalmente as de altitude mais elevada, pode ocorrer até mesmo precipitação de neve. Olha só! As formações vegetais de mata de araucária e de campos nativas dessa região encontram-se muito alteradas, principalmente pela retirada da cobertura vegetal para o desenvolvimento da agropecuária. Ou seja, a vegetação ela foi alterada ou está sendo alterada por conta de uma atividade econômica, que é a agropecuária. Olha que visão, que imagem linda, não é? Você está vendo, é muito lindo, mas muito frio. Olha só, ocorrência de neve em Gramado, Rio Grande do Sul, e olha só, relevo e hidrografia. A maior parte dos rios da região sul percorrem relevo de planalto, o que proporciona à região um importante potencial hidrelétrico. Todas as vezes que nós vemos rios que percorrem relevos de planalto, nós já vamos lembrar do potencial que esses rios têm para a produção de energia elétrica. No Rio Paraná, por exemplo, está localizada uma das mais importantes usinas hidrelétricas do Brasil, a de Itaipu. Esse empreendimento surgiu de uma parceria entre os governos do Brasil e do Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu é responsável por gerar 15% da energia consumida no Brasil e 90% da energia consumida no Paraguai. E aqui nós temos uma atividade, tá certo? Que nos está sendo proposta lá no nosso roteiro. A diversidade cultural da região sul. Vamos lá. A população da região sul é composta de 30 milhões de habitantes e passou a apresentar forte influência de povos imigrantes a partir do século XIX. Esses imigrantes eram principalmente italianos, por favor, já vão sublinhando, italianos, alemães, poloneses e ucranianos, vindo da Europa, e de japoneses, sírios e libaneses procedentes da Ásia. Os descendentes desses imigrantes, ao preservar as tradições e os costumes de seu povo, inseriram traços de sua cultura na culinária, na arquitetura e nas festas típicas da região sul. Diferentes paisagens urbanas.
Atualmente, a população da região é predominantemente urbana. Em algumas cidades, principalmente no interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, as construções e a organização urbana são marcadas pela influência dos imigrantes europeus. Nas últimas décadas, muitas pessoas migraram para as grandes cidades e isso levou ao crescimento acelerado dos centros urbanos da região, ocasionando uma série de problemas, como a falta de transporte, por favor, sublinhe, falta de transporte, de moradia e de escola, assim como levou à ocupação de áreas de risco. E você vê dois tipos de moradia de uma mesma região, porém de maneira as moradias elas são identificadas. Essas estão em áreas de risco e esse casarão aqui é um casarão típico que mostra exemplos de arquitetura vinda de povos imigrantes. Atividades econômicas. Quais são as atividades econômicas que são desenvolvidas na região sul? Uma das principais atividades econômicas praticadas na região sul é a agricultura. As características climáticas e o solo fértil da região possibilitam o cultivo de diversos produtos, entre eles o trigo, a aveia, a soja, o café e a cana-de-açúcar. Na pecuária, a região abriga um numeroso rebanho bovino e ovino, sendo responsável por quase metade de toda a criação de aves e suínos do país. A elevada produtividade agropecuária da região sul está relacionada, em geral, ao emprego de técnicas e maquinários modernos de cultivo e criação de animal. Em relação às atividades industriais, as que mais se destacam na região são a alimentícia, a têxtil e a automobilística. Além delas, é marcada a presença de agroindústria, como moinhos de trigo, fábricas de óleo e vegetais, entre outros. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro e com certeza será realizada com êxito e com alegria. Tá certo, meus amores? Essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam fazer as atividades que estão sendo propostas com alegria. Beijos e até a próxima!